entrando agora. Ô, meu nobre, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia? Tudo jóia? Te escuto um pouquinho baixo. Deixa eu colocar meu fone aqui. Tá ótimo, tá ótimo. E aí, tudo tranquilo com você? Tudo jóia com você? Tudo certinho. No nosso fuso aí, que hora temos? No Acre são 18h30. 18h30, tá certo. Então não estamos atrapalhando o teu expediente de advocacia aí, né? Pronto, agora me escuta melhor? Ótimo, ótimo. Maravilha, maravilha. Ótimo. E, Deixa eu e ajustar como é, aqui. Pronto. e como é que você está vendo aí a atual situação política, meu caro? Como é que você está fazendo a leitura dos fatos? E o que você espera para 7 de setembro? Doutor Rodrigo, primeiro, é uma honra, um prazer estar aqui com você. Eu sou do Acre, é um estado longínquo, você é aí no Rio de Janeiro. A gente teve uma conversa na rádio aqui em Rio Branco, né, na CBN, há uns dias atrás. Foi um debate bastante interessante e eu acabei me surpreendendo porque você é um protagonista, né, de duas formas, no aspecto político nacional e, muito importante, no aspecto da candidatura avulsa. Você é advogado de uma causa pioneira que está no Supremo, como você citou, com 2 pareceres da Procuradoria-Geral da República favorável à tese, já teve uma audiência pública e irá, muito provavelmente, a julgamento. Não sabemos se até a eleição do ano que vem, né? Até porque, vamos conversar sobre isso, o presidente Bolsonaro não tem partido, está desfiliado, não encontra desfiliado nenhum partido, e a possibilidade de uma candidatura avulsa iria possibilitar que ele não tenha que negociar a sua filiação. A gente sabe que no jogo da política haveria uma grande negociata, exigências, etc. e tal. E talvez isso não seja levado em pauta. Mas você é um pioneiro e protagonista disso no âmbito jurídico, né, com excelentes argumentos brilhantes, com uma ampla pesquisa, e você é protagonista porque você é advogado de si próprio, você está atuando em causa própria porque você é o autor da ação, você tentou a candidatura avulsa à prefeitura do município do Rio de Janeiro e, infelizmente, né, não foi possível. Então, parabenizo, eu fiquei muito honrado de participar com você naquele programa. Ao saber disso, fui totalmente surpreendido. E aqui, depois com esse convite maravilhoso, tenho certeza que no futuro próximo a gente vai se encontrar aí no Rio de Janeiro ou em outro local. Quem sabe Claro. você vem Sem conhecer o dúvida. Acre. Na verdade, eu estive algumas vezes em Rio Branco. Isso tem já muitos anos. Mas eu fui seguidamente lecionar cursos de pós-graduação em Rio Branco. Mas isso já vai uma longa data, Bacana. E fiz bons contatos aí. Me lembro que passei um período bastante interessante aí no Acre. E à época eu fui lecionar processo civil. Né? À época eu fui lecionar processo civil e foi para uma turma bastante interessante. À época, pessoas de várias áreas, né? Tínhamos lá advogados, procuradores, esbarrei aqui, advogados, procuradores, tínhamos ali procurador do município, tínhamos procurador de estado, tínhamos um magistrado à época, enfim, foram, na verdade, 3 módulos que eu fui lecionar, de modo que tenho boas lembranças. Mas me conta, meu nobre, como é que você está vendo, o momento político que a gente está tendo e quais são as tuas, digamos assim, as tuas impressões acerca de possíveis desdobramentos, né, que a gente tem? Doutor Rodrigo, eu queria só cumprimentar meu amigo Giordano Dourado, está aqui nos assistindo, é um grande magistrado, um entusiasta do direito, sempre trazendo coisas novas. O amigo Alcino Souza, também um grande delegado, atualmente gerindo a Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária e Corrupção, que é de grande importância no aspecto político, né?
e de Desenvolvimento, o Caio, entre outros amigos. Fiquem à vontade para comentar, quiser participar, acho que faz parte E, por da favor, quem quiser interatividade. fazer perguntas, por favor, à vontade, né? Doutor Todas Rodrigo, o pessoal bem-vindas. que entrou agora, é advogado mora no Rio de Janeiro e pleiteou uma candidatura avulsa para a Prefeitura do Rio de Janeiro, e ele patrocina a si próprio, hoje, numa ação que está no Supremo Tribunal Federal, para que possibilite as candidaturas avulsas, porque a nossa Constituição Federal, ela veda, né, no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º, você precisa ter uma filiação partidária. Doutor Rodrigo, eu vou comentar com você uma história que é sobre o meu pai, tá? Aquele dia na rádio eu não comentei. Meu pai, um grande homem, sou suspeito, né? Uma pessoa maravilhosa, um grande líder. E com o tempo ele virou grão-mestre na maçonaria e acabou tendo um aspecto de liderança. Então, um certo grupo apoiava ele, amigos, outras pessoas, empresários, pessoas que não são empresárias, começaram a apoiar ele a entrar na política. E ele se entusiasmou e entendeu por bem ser candidato à Prefeitura de Rio Branco, no último pleito em 2020. E para isso ele precisou ir atrás de se filiar a um partido político. Ele não era filiado, né? E aí começou o problema, porque você tinha que, de certa forma, encontrar um partido que aceitasse que fosse candidato ao pleito majoritário, no caso do Poder Executivo, né? E tivemos muita dificuldade. Naquele início eu ajudei ele, estava ali com ele como advogado, a gente teve em alguns partidos, tivemos em Brasília, e aí eu acabei tendo uma certa convivência dos bastidores e como isso funciona, né? E meu pai acabou se filiando ao PSL. Aqui ele encontrou guarida, fez grandes amigos, as lideranças locais aqui também se entusiasmaram com a possibilidade dele ser candidato e havia outras pessoas querendo se candidatar. Então fizeram uma espécie de prévia, mas uma prévia, confesso que não tão, digamos, como funciona nos Estados Unidos, né? Ou em grandes partidos como o PSDB, ou o PT não tem prévia também, né? Eu acho que o PSDB é o partido o único partido, eu diria, em aspecto nacional, que a prévia realmente funciona. Mas teve umas prévias ali e acabaram aclamando, naquele momento, a pré-candidatura do meu pai. Meu pai chama Fernando Zamora. Pois bem, Rodrigo. Então, meu pai se entusiasmou, começou a contratar profissionais para assessorar ele no marketing, né, um marqueteiro, começou a se aproximar, procurar profissionais, e até então ele era pré-candidato. O que aconteceu no meio do caminho? O vice-governador do estado do Acre, Major Rocha, ele era afiliado ao PSDB, né? Ele se filiou ao PSL, dentro nos bastidores pelo partido no âmbito nacional em Brasília, e ele tinha um candidato pelo PSDB à Prefeitura de Rio Branco. E ele se filiou ao PSL e negociou, digamos assim, o apoio do PSL ao candidato dele, do PSDB. E aí o PSL nacional enviou representantes, deputados federais, e cortaram a possibilidade do meu pai ser candidato. Não, o PSL vai apoiar o candidato do vice-governador, agora Major Rocha, que tem uma irmã, chama Mara Rocha, que também é deputada federal pelo PSDB. E meu pai ficou bastante frustrado com a situação, porque ele queria bastante ter tentado ser candidato, né? E teve impossibilitado essa campanha, porque ficou em cima da hora, né? Não tinha mais como ir atrás de outro partido, de viabilizar. Então, isso é um exemplo muito próximo meu, muito recente, de como esse requisito de filiação partidária impede pessoas novas e pessoas boas e com bons planos de buscar, de se oferecer o nome à população, né? De participar de debates, de oferecer propostas e, quem sabe, se eleger ou não. Isso faz parte do jogo eleitoral. Mas você veja como uma questão partidária impediu, né, no caso, meu pai, de tentar concorrer à Prefeitura de Rio Branco. Essa história que você me narra, Marcelo, ela é muito comum, né? Eu estou nessa luta já, enfim, muitos anos. Isso começa... Eu judicializo a questão em 2016 e de lá para cá venho fazendo
inúmeros debates, encontros, participando de diversos eventos, congressos, né? Um grande congresso de direito eleitoral que houve no Ceará em 2019, antes da pandemia, tivemos um painel lá. E a história que você, digamos assim, a triste história que você nos narra, ela é muito comum e deriva justamente desse cartel que os partidos detêm. Né? Porque vamos observar, por que no Brasil nós não temos prévias? Né? Por que no Brasil a prévia, tal qual ocorre nos Estados Unidos, por exemplo, ela inexiste? Ela inexiste por uma razão muito simples, porque o partido político ele não precisa das prévias. Né? Ou seja, o cacique político, como todo partido, toda estrutura partidária, tem ali um determinado grupo, né, na sua cúpula que decide, que coordena, que manda no partido. E alguns, isso é mais extremado ainda, porque em alguns partidos menores, nós estamos falando literalmente de um sujeito que é proprietário, digamos assim, do partido, né? Até porque nós temos aí dirigentes que atravessam 10, 15, 20 anos na presidência de um partido político, né? Tivemos inúmeros casos. Nós vamos observar, então, que na medida em que esse monopólio, esse cartel, né, se estabelece por lei, né, nós temos aí uma legislação que atribui ao partido político essa via única de acesso à vida pública. O que ocorre? Nós observamos que essa cúpula política não precisa prestar satisfações à base partidária. Ela não precisa ouvir a vontade da militância política. Ela não depende, né? Ela não depende dos anseios daqueles que integram o partido político. Daí porque é muito comum no Brasil o chamado candidato poste, né? Vulgarmente, né, chamado de candidato poste, que é aquele escolhido pelo dono do partido, ou enfim, aquele que é muito próximo à cúpula do partido. E então se diz, olha, esse aqui vai ser o nosso candidato. E cabe aos militantes do partido, cabe aos filiados do partido acatar, né? Cabe aos militantes do partido, cabe aos filiados do partido se resignar, porque nada podem fazer. Né? Vamos observar que na triste história das corridas presidenciais brasileiras, e isso estudei, né, fiz os meus estudos históricos eleitorais para o meu doutorado, vamos lembrar que nós tivemos prévias na corrida eleitoral, nos partidos que participaram, né, da corrida eleitoral, da redemocratização para cá. Portanto, eu estou falando de antes da Constituição de 1988. Né? Nós vamos lembrar que prévias, efetivamente, nós tivemos em 1983, 84, se não me falha a memória, quando houve uma disputa indireta, 84, quando houve uma disputa indireta à presidência da República, porque ainda era o colégio eleitoral, não havia, né, não havia eleição direta ainda, até porque a reforma Dante de Oliveira não havia sido aprovada no Congresso Nacional. Então, portanto, a campanha das diretas já, àquela época, não foi bem sucedida. O Congresso não aprovou aquela emenda constitucional. Então, a eleição de Tancredo Neves se deu de modo indireto pelo colégio eleitoral. E quem desafiou Tancredo Neves, naquela época,
foi Paulo Maluf. Paulo Maluf, que havia sido governador de São Paulo, era deputado federal à época, se não me falha a memória. E então houve uma prévia no PDS, era o PDS, entre Paulo Maluf e Mário Andreasa, e ganhou Paulo Maluf. Mário Andreasa foi derrotado nestas prévias e no colégio eleitoral enfrentou Tancredo Neves, e Tancredo Neves acabou se sagrando vencedor nessa eleição no colégio eleitoral, uma eleição indireta, né? E depois, evidentemente, veio a falecer, tomando posse, portanto, o senador Sarney, né? Que foi, inclusive, senador pelo Acre, anos depois, saindo da presidência da República, né? Então, veja que essa foi uma prévia que ocorreu no PDS, partido que depois foi extinto, enfim, e também uma outra prévia que aconteceu foi lá no PT, lá em 2002, se não me falha a memória, em 2002, quando Eduardo Suplicy insiste em ser candidato à presidência pelo PT, e houve uma prévia naquele ano, naquela eleição, e evidentemente se sagrou vencedor desta prévia o Lula, né? Luiz Inácio, e aí o resto é história, né? Mas quando observamos a escolha e as disputas, né, os demais partidos políticos não fizeram efetivamente prévias, né? Não fizeram efetivamente prévias. Então, por exemplo, quando acompanhamos lá desde 1900 para a eleição aquela, né, onde teve, na eleição, por exemplo, subsequente, quando tivemos lá aquela eleição de 1992, se não me falha a memória, né? Perdão, 92 não, 89, quando disputaram lá Leonel Brizola, Lula, Collor, enfim, à época também disputou o Mário Covas pelo PSDB, tivemos, enfim. E nas eleições subsequentes, né, todos estes candidatos à presidência da República praticamente saíram candidatos sem que existissem efetivamente prévias partidárias no seu sentido mais amplo e democrático. Né? É possível dizer que todos esses candidatos foram candidatos tirados do bolso do colete, ou porque pertenciam à cúpula dos partidos políticos os quais integravam, ou estavam ali muito próximos dos titulares desses partidos políticos, né? Portanto, as suas escolhas foram escolhas nos gabinetes e não num amplo debate democrático nos partidos políticos, tá? No Brasil, as prévias acontecem apenas e tão somente em situações de crise de uma determinada estrutura partidária, e um grupo não tem capacidade, não tem condições, não tem potência suficiente dentro da estrutura partidária para se sobrepor ao outro. Tá? As prévias, elas só ocorrem, portanto, como mecanismo de resolução de uma disputa, e não porque a estrutura partidária seja uma estrutura partidária democrática, seja uma estrutura partidária, digamos assim, aberta ao debate, e onde a opinião da base do partido seja importante e se tenha, né, o desejo, o ímpeto, a vontade de coletar esta vontade e respeitar esta vontade. Portanto, aqui, diferente dos Estados Unidos, as prévias acontecem esporadicamente, né,
Na nossa trajetória presidencial, basicamente, eu estou te narrando aí 2 prévias, né? A primeira prévia, provavelmente você não era nem nascido, a de Tancredo Neves perdão, a de Paulo Maluf contra Mário Andreasa, né? Eu, lamentavelmente, era, e me lembro disso, né? Então, isso mostra eu que... vi os vídeos dos debates do Maluf e Brizola, eram então, empolgantes na época. isso significa que eu já estou ficando mais Nada. avançado na idade, né? Mas observe, então, que, diferente dos Estados Unidos, onde as prévias elas são inerentes à própria estrutura partidária, né? Aqui elas acontecem ocasionalmente e apenas e tão somente porque é um mecanismo que soluciona um impasse. Porque quando um determinado grupo domina a estrutura partidária, quando esse determinado grupo ele controla com mãos de ferro a estrutura partidária, não existe prévia. Tá? Não existe prévia. E aí você desce esse efeito em cascata, né? Você desce esse efeito em cascata, onde você tem, claro, aí nas disputas a governo do Estado, nas disputas a prefeituras e tal, basicamente o mesmo cenário se repete. E aí é que entra a questão da candidatura independente. Você veja, quando você tem no sistema candidatura independente, o partido político ele não pode fazer isso. E por que o partido político não pode fazer isso? Porque, na verdade, você inverte a relação de poder. Você altera a relação de poder. Porque num sistema eleitoral em que exista a candidatura independente, não adianta a cúpula do partido querer impor um candidato. Porque aquele que quer ser candidato sempre poderá sair dessa estrutura partidária e se lançar sozinho. Na verdade, há um grande efeito ético sobre as estruturas partidárias quando você introduz a candidatura independente, porque aí é o partido político que passa a depender do candidato, é o partido político que precisa da militância, é o partido político que deve melhorar as suas práticas, deve melhorar as suas condutas, fazer alianças mais programáticas, respeitar, portanto, determinados valores e princípios para que ele se torne atraente aos candidatos, e não o contrário. E é por isso, porque não temos candidaturas independentes no nosso sistema, que esse tipo de questão que você narrou no início da nossa conversa acontece e é a realidade, é a realidade do Iapoque ao Chuí, basicamente, como se diz, de uma ponta a outra do nosso Brasil. Rodrigo, você falou muitas questões interessantes e eu acompanhei a sua live com o Marcel Van Hatten, um grande deputado, me representa. Marcel Van Hatten. Eu tenho afeições pelo Novo, mas você já teve problemas, o Marcel tem, então acabou sendo uma certa decepção, porque não diferente de outros partidos, aparentemente tem dono também, né? Não, sim, claro, não há uma democracia interna. O que acontece? Você falou naquela live que nós temos uma crise de representatividade no Brasil. E, de fato, se você analisar hoje os 2 pré-candidatos à presidência da República, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, ambos têm uma rejeição, pelo menos de pesquisas, né? Não se sabe se as pesquisas são reais ou não, mas, tendo elas como reais, os 2 têm uma rejeição muito grande. O que quer dizer? Que a maioria dos eleitores vão às urnas para votar no menos pior, para votar naquele que poderia vencer aquele outro que eu odeio, aquele outro que traz propostas que eu não admito. Então, nós temos uma polarização radical e nós temos uma crise de representatividade muito grande. Por outro lado, isso se deve também, além da questão de monopólio ensejado pelo sistema partidário brasileiro, nós temos um problema cultural de desinteresse da população na política, Rodrigo. Nós temos 147 milhões de eleitores e só 16 milhões são filiados a partidos, né? Ou seja,
não há uma militância ideológica real. Os partidos hoje viraram um grande negócio. Para alguns, administram, são instituições privadas que administram dinheiro público e valores consideráveis. Então, quanto mais deputados federais eu tenho, mais bem votados, mais dinheiro o Estado arranca do contribuinte e me dá para eu administrar. E, infelizmente, não estou acusando ninguém, esse ou aquele, mas basta analisar as contas prestadas pelos deputados no uso de combustível, para você ver como é que se usa dinheiro público, né, de forma completamente inadequada, para não dizer outra coisa, para não me comprometer aqui, para não dizer outra coisa. Nós tivemos um fundo eleitoral de 2 bilhões, agora vamos ter outro de 2 bilhões para as eleições do ano que vem, e nós temos 100 milhões de pessoas, metade do nosso país não tem acesso ao saneamento básico, Rodrigo. E o saneamento básico, o Estado, a Federação, não gastou nos últimos 10 anos o que gastou com fundo eleitoral, não estou falando nem de fundo partidário, se eu falei equivocadamente, fundo eleitoral, que é distribuído para os partidos nas eleições, né? E é muito dinheiro. Então, você veja, o que é prioridade, o saneamento básico ou os partidos poderem gastar. E por que gastar tanto? Né? Porque virou um grande negócio, a verdade é essa. Então, nós temos um problema de representatividade, nós temos um problema partidário, um problema endêmico no país, que vai dos pequenos municípios, aí que se piora mais nos estados mais pobres, aos grandes estados e à federação. Né? E nós temos um problema, e eu citando Winston Churchill, de que a democracia é o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros, Rodrigo. Então, eu pode ser o pior presidente eleito, eu sou democrata, independente da ideologia, do que se promover, a democracia tem que prevalecer. Montesquieu é o primeiro autor da filosofia política que a gente aprende na faculdade de Direito, e o primeiro sistema de check and balance, a separação dos poderes, a harmonia dos poderes, a independência entre os poderes, para que não haja abusos entre os poderes. Então, considerando a questão da democracia, nós temos um problema de democracia no nosso país. Porque nós, brasileiros, vamos às urnas votar no menos pior. Nós não vamos votar, não temos candidatos que representem questões harmoniosas. A polarização chegou a tamanha coisa que não estamos mais indo votar por propostas boas, porque uma proposta anula a outra. E por fim, Rodrigo, pode passar a palavra, você e o Marcel Van Hatten, na live de vocês, tocaram num assunto muito interessante e que, com todo respeito, eu acompanho o Marcel Van Hatten desde quando ele era deputado estadual lá no Rio Grande do Sul, quando ele falava lá na tribuna. Ainda era do PP, né? Antes do PP, Novo, ele era do PP. Era do PP e já era um liberal, ele defendia as bandeiras liberais, né? Nos discursos dele, inflamados, e sempre foi uma pessoa muito ponderada, muito fiel àquilo e aos eleitores dele. Você viu na sua live que ele citou até um número, né? Não sei quanto, 300 mil meus eleitores, eu devo a ele ser fiel ao que eu prometi. E ele falou uma coisa interessante. Eu acho que o Brasil devia ter mais partido. Ele acha que o problema é a dificuldade de se criar novos partidos políticos, né? Nós temos hoje 33 partidos. E existe mesmo uma certa dificuldade, mas que não é intransponível. Mas eu acredito, Rodrigo, gostaria de te ouvir, que eu não acho que esse é o problema de mais partido. Muito pelo contrário, você tem quase 12% dos eleitores filiados a partidos. Nós não precisamos de mais partidos. Nós temos partidos demais. Nós temos partidos que se misturam. Rede e PV, por exemplo. Né? PSOL, PCdoB, são partidos muito semelhantes. Por que criar mais partidos? Porque o partidarismo no Brasil, virou um grande negócio. E quando estavam a maioria dos partidos, digamos assim, queimados, já de certa forma mal vistos pela população, resolveram mudar de nome. Né? Agora o PMDB é o MDB, aí tem o Avante, o Podemos, o Patriotas, não são mais as siglas para de vez em quando. A palavra partido sumiu, né? Sumiu. Então, de tamanha é o inconformismo da população brasileira com o sistema partidário. Aí você coloca vários pontos interessantes e eu vou tentar conectá-los todos mais uma vez com a candidatura independente. Né? Eu costumo dizer que, evidentemente, não existe nenhuma reforma política que seja
a bala de prata que resolva todos os nossos problemas, não se trata disso, mas a candidatura independente eu chamo de mãe de todas as reformas. E por quê? Porque é ela que possibilita a existência de outras boas reformas. Tá? Vamos lá. Primeiro, a questão do desinteresse, quando você coloca. Ora, veja só, o número de filiados no Brasil é ínfimo. É ínfimo. Na média, a pessoa de bem ela tem ojeriza da estrutura partidária, da vida partidária. Essa que é a realidade. Portanto, é muito difícil se aproximar daquela estrutura partidária. E mais ainda, vamos lembrar, nós temos alguma coisa em torno de 8%, 7%, na verdade, 7% da população filiada a algum partido político. Mas a coisa é ainda mais grave. Por quê? Porque nós temos milhares e milhares e milhares de filiados que são apenas isso, uma ficha lá de filiação. Mas ele não tem o quê? Qualquer vivência partidária. Tá? Ele não tem qualquer vivência partidária. Ele não participa da vida do partido. Portanto, se você for, na verdade, investigar esse número, ou seja, quantos por cento da população efetivamente tem vivência partidária, vive o partido político, né? Está ali, né, diuturnamente na efervescência do partido político, esse número talvez seja 1% da população. Né? 1% da população. Eu vou te dizer que, por exemplo, eu há muitos e muitos anos atrás fui filiado ao PSDB. À época, era o único partido, basicamente, que fazia um contraponto ao PT, e eu começo a falar aqui, lá ainda naquelas disputas entre o Aécio Neves e a Dilma Rousseff, né? Eu fui candidato a deputado federal à época. Foi basicamente assim, a minha primeira experiência partidária. Tá? À época fiz lá 11 mil votos. Tá? Muitos votos, Rodrigo. Opa! Você pegar 11 mil pessoas confiando em você, né? A gente costuma... As pessoas às vezes não têm noção do que são 11 mil pessoas, é muita gente. 11 mil pessoas acordarem num domingo de manhã e caminharem até uma zona eleitoral e digitarem o teu nome. Bota 11 mil pessoas na sala. Né? Muita gente. Aí você vai ver. Mas, enfim, na época não deu, enfim, fiquei lá como segundo suplente. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o PSDB, há números da época, não sei como está hoje, até porque a partir de 2015 eu não era mais filiado a nenhum partido. Foi quando eu começo a estudar o tema das candidaturas independentes. À época, eu me recordo que o PSDB do Rio de Janeiro tinha alguma coisa ali próximo a 60 ou 70 mil filiados. 60 ou 70 mil filiados. Na convenção do partido, né, que seria um evento para homologar as candidaturas todas, não apareceram lá na convenção do partido mais do que 300 ou 400 pessoas. Né? Então, você observa que aqueles milhares de filiados todos são apenas isso, fichas que estão lá de pessoas que em algum momento de suas vidas aceitaram lá assinar uma filiação e não tem nenhum compromisso com o partido político, não tem nenhuma vivência naquele partido político. Então, se a gente for pesquisar isso mais a fundo, né? Se a gente for investigar esses números mais a fundo, a verdade é que participam da vida, né, das legendas, alguma coisa em torno de 1% da população. Tá? Então a questão é muito mais... a questão é realmente grave no Brasil. Né?
você fala também uma outra questão que é muito importante, que é a questão do fundo eleitoral e do fundo partidário. Na medida em que eu tenho o monopólio das candidaturas, né, formamos ali um cartel e todos precisam vir a um partido político fazer o beijamão para se candidatar. E esse partido político ainda recebe oceanos de dinheiro, porque o Brasil é o país que mais recursos destina aos partidos políticos, né? Na verdade, o Brasil é algo colossal, porque se você somar todos os países da América Latina e Europa que financiam as suas campanhas políticas, o Brasil sozinho destina mais dinheiro aos partidos políticos do que todos esses outros países juntos. Tamanho Não existe o financiamento drama, público, né? Não Então, existe financiamento público de campanha. Cada um arrecada com doação, regulamenta. Em vários países existem financiamentos públicos, mas são sempre financiamentos públicos módicos. Pequenos. A Alemanha, por exemplo, tem financiamento público, mas é uma quantia ali muito, muito pequena, é quase que inexpressivo, não é nada significativo. Né? E aí você vai pegando lá outros países, né, na Europa, né, Itália, Portugal, aqui na América Latina, México e por aí vai. Você tem financiamento público de campanha, mas são sempre quantias irrisórias. Tá? Então, se você somar todos os países da América Latina e Europa, o Brasil sozinho destina mais dinheiro às suas estruturas partidárias do que todos os outros. E aí você soma essas duas coisas terríveis. Porque você soma, de um lado, esse cartel, esse monopólio que os partidos têm. De outro, o dinheiro que eles recebem. A pergunta é, por que eles vão dar atenção ao que a população está clamando? Por que eles vão dar ouvidos aos reclames? Não vão. Eles têm tudo. Eles têm um monopólio, então são os candidatos que precisam pedir, pelo amor de Deus, para ser candidatos, né? E, ao mesmo tempo, eles têm recursos públicos. Então, nós formamos aqui as condições perfeitas para haver um divórcio entre a vontade popular e as cúpulas partidárias. Né? Terceiro ponto, né, que você coloca também muito importante, né, e que você mencionou sobre o Marcel Van Hatten, a inexistência de candidatura independente torna o parlamentar um prisioneiro da sua estrutura partidária. E, portanto, para que ele não sofra as sanções da cúpula partidária, para que ele não seja punido pela cúpula partidária, como foi, por exemplo, a Tabata, que foi punida, a deputada federal Tabata, que eu discordo de tudo, ela é de esquerda, eu sou de direita, mas, enfim, o fato é que ela, pertencendo ao PDT, foi punida pela cúpula do PDT, lá pelo Ciro Gomes e pelo Carlos Lupe e Companhia Limitada, e teve praticamente o seu mandato de deputada federal inviabilizado. Inviabilizado. Tanto que ela ficou meses disputando no TSE, com a cúpula partidária. E teve todo aquele período do seu mandato praticamente inviabilizado. Então, veja que a inexistência de candidaturas independentes faz com que o parlamentar tenha que, basicamente, né, salvo raras exceções, mas ele fique atemorizado perante o cacique político e tenha que trair os compromissos que fez com os seus eleitores para poder satisfazer a cúpula partidária. Senão ele vai ser punido, vai ser suspenso, vai ser afastado, não vai ser indicado para nenhuma comissão, nenhuma relatoria de projeto, nenhuma posição na Casa Legislativa. Ou seja, ele vira um nada, um mandato, mas é um zumbi dentro do parlamento. Então, ele acaba tendo que fazer o quê? Trair a vontade popular para não ser punido pelo cacique. E ainda, quando você coloca, né, a questão da democracia, né,
a inexistência de candidatura independente, ela não é algo que diz respeito apenas ao direito do indivíduo se candidatar. Veja só, a nossa Constituição, ela diz o seguinte, a nossa Constituição, ela diz que o voto, ele deve ser direto. Ora, para pensar numa questão. O voto direto significa que o eleitor, ele tem que ter o direito de votar em quem ele quer. Quando você coloca o partido político como um filtro que detenha o monopólio das candidaturas, na verdade esse eleitor não está votando em quem ele quer. Ele está votando em quem o partido político deixou que ele votasse. Portanto, veja como a questão é gravíssima, porque você está colocando o partido político acima do povo. Por isso que a gente tem a sensação de votar sempre no menos pior. Porque eu só voto em quem o cacique político deixou que eu votasse. Esse é o ponto. E aí o voto não é mais um voto direto, como diz a Constituição. Nós estamos diante de um simulacro, nós estamos diante de uma falácia, de uma mentira, porque o voto não é direto, o voto ele é oblíquo, né? Ou seja, o eleitor ele vota apenas em quem aquele cacique político escolheu previamente para que eu possa votar. Então, a minha própria vontade como eleitor está sendo falseada, porque eu não consigo votar em quem eu quero. Porque eu queria, como morador do Acre, votar no Marcelo Zamura, mas não posso. Por quê? Porque o cacique político não deixou o Marcelo Zamura se candidatar. Olha só, percebe como com isso nós falseamos a democracia e o voto não é mais um voto na sua essência, um voto direto, porque é Mesomo querendo votar em Zamura, que é um candidato. Os partidos políticos se sobrepõem. E aí nós chegamos a uma questão que é gravíssima, que é inviabilizarmos, tornarmos letra morta a máxima da Constituição de que todo poder emana do povo. Não, ele não emana do povo. Ele emana dos caciques políticos, porque se são eles que controlam a máquina, e são eles que controlam quem pode ou quem não pode ser eleito, então, na verdade, o poder emana deles e não do povo. O povo é mero coadjuvante nessa história. Percebe a que grau de degeneração do sistema nós chegamos quando não há candidatura independente no sistema? Isso é que é terrível. Isso é que é terrível. Rodrigo, e um ponto que aqui as pessoas estão nos assistindo e vão poder assistir depois, que a live fica gravada, a gente conversou na rádio, podem perguntar, mas me dê um exemplo de um candidato que sem nenhuma estrutura partidária robusta, com militante, com a militância fiel, conseguiu se eleger. Aí nós temos Emmanuel Macron, presidente da França, que para quem não sabe, foi uma candidatura avulsa, sem nenhum partido político, porque ele não se viabilizou dentro do partido de esquerda, que ele é um político de uma linhagem mais à esquerda, e então lançou os candidatos. E foi eleito presidente da França. Então, é possível, né, esse exemplo deixa bem claro que é possível que um candidato sem filiação partidária, sem uma estrutura, uma militância ordinária, comum, usual, possa alcançar um mandato. E como você bem colocou, Rodrigo, a ideia de partido político é muito bonito na teoria, né? Iniciou-se talvez ali na Revolução Francesa, entre os jacobinos e girondinos, as facções, né? Seriam o embrião do partido, era uma militância, pessoas em volta de uma ideia, se uniam e acabavam formando uma estrutura organizacional para viabilizar aqueles projetos de poder e de gestão e etc. e tal. E de lá para cá, a ideia é boa, né? Até porque tem um outro problema, Rodrigo, eu queria te ouvir sobre isso, quociente eleitoral, né? O Poder Executivo, a candidatura avulsa, eu acho que não temos dúvida, o Supremo deveria dar grande causa a você e viabilizar, porque se depender do Congresso, não haveremos essa mudança. O Marcel Van Hatten colocou essa hipótese, eu não acredito, porque, como você coloca, é um monopólio, é um oligopólio. É um oligopólio. O oligopólio
ele visa primordialmente manter as barreiras de entrada de novos players para se manterem ali. Então é muito difícil que saia reformas políticas mais democráticas dentro do Congresso. Talvez com um apelo popular muito grande, isso venha a acontecer. Do contrário, eu não acredito. E a viabilidade de candidatura avulsa no Poder Executivo é fundamental na democracia. Porque no Poder Executivo é mais difícil o partido viabilizar uma candidatura. Certamente vai ser daquele, como você diz, que beija a mão ali do cacique, ou dos caciques, de uma pequena cúpula. Infelizmente, esta é a realidade. Então, nós não temos candidatos, uma pessoa, o Rodrigo, quis ser candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, não pôde. Não pôde, às vezes teve um grupo, poderia se viabilizar, e temos que escolher entre os mesmos sempre. Ou o Paz, né? Aí temos vários políticos que têm um histórico de prisões não muito saudáveis, né? Ou poderíamos escolher o Rodrigo ou outras pessoas que não conseguiram se viabilizar dentro de partidos. Agora, por outro lado, no âmbito legislativo, a candidatura avulsa sofreria algumas questões, Rodrigo. Eu queria te ouvir sobre isso. Por exemplo, o quociente eleitoral. O candidato precisa ter 20 mil votos. O Marcelo e o Rodrigo estão no mesmo partido, juntos tivemos ali os 20 mil votos, o partido consegue um mandato. O Rodrigo teve 17 mil votos, o Marcelo teve 13 mil votos. O Rodrigo se elege e o Marcelo fica ali de suplente. Concordo que quem votou no Marcelo não pode, o Marcelo e o Rodrigo não podem ter um distanciamento ideológico muito grande. Porque quem votou em mim te elegeu. Né? Quem votou em mim te elegeu. E isso acontece dentro do nosso sistema político. Uma candidatura avulsa, ela precisaria alcançar um quociente sozinho, sem nenhuma outra pessoa, sem nenhum partido tendo aquela quantidade de votos. Como é que você vê essa questão no âmbito legislativo, Rodrigo? Vamos lá. Você coloca várias questões interessantes, né? Primeiro, voltando um pouco mais atrás na sua fala, eu quero mencionar que o Brasil ele é um dos países com menor taxa de renovação política que existe. Tá? Isso não é opinião, isso é dado, pesquisado e comparado. Né? Você tem esses dados coletados, inclusive, feitos estudos comparados pela Transparência Brasil, né? Que mostram, por exemplo, que no Brasil a taxa de renovação é ínfima. Por quê? Porque toda eleição diz lá, renovou 35%, 40% das cadeiras do Congresso, 45% das cadeiras do Congresso. Mentira, não vamos lá. Por quê? Porque a gente não pode confundir novos nomes com novos grupos chegando ao parlamento. Tá? Eu sempre dou o exemplo aqui. Tá? Nós tivemos um governador do estado aqui, que hoje é hóspede do sistema carcerário, né, que é o Sérgio Cabral. Tá? O filho do Sérgio Cabral foi deputado federal. Isso significa verdadeira renovação? Não. Apenas, então, somente o pai dele tinha a máquina do Estado, né, nas mãos e resolveu, né, através dessa máquina do Estado, de toda a política que é organizada, dizer, meu filho, 20 e poucos anos aqui, eu quero que ele seja deputado federal. E foi eleito, porque toda a máquina estava ali, né, trabalhando em cima da eleição daquele sujeito. E era um novo nome, a imprensa anuncia isso como renovação. Mas, na verdade, não é renovação. Quando falamos em renovação, nós temos que pensar o quê? Quando novos grupos ainda não representados no Congresso Nacional ou na Casa Legislativa Estadual, por exemplo, conseguem furar o bloqueio e chegar lá. Porque o que acontece no Congresso Nacional, quando nós vemos lá, um jovem chegou ao Congresso Nacional e você vai investigar, é filho de um governador, é filho de um prefeito, é filho de um senador. Né?
tantas mulheres chegaram a deputado federal. Aí você vai escrafunchar lá na estrutura, ela é casada com um senador, ela é esposa de um prefeito, ela é sobrinha do governador e por aí vai. Mulheres que chegaram lá sem pertencerem a estes grupos que já estão encastelados, aí isso é outra coisa. Né? E assim sucessivamente. Chega lá um indivíduo, você vai investigar, na maioria das vezes ele já está inserido dentro destes, né, do sistema, né? sistemas. Dos grupos, né? já. Então, a verdadeira renovação é muito pequena no Brasil. Tá? Isso é dado estatístico, não é opinião. Segundo, né, você fala sobre vários partidos. Você falou ali sobre vários partidos. O problema não é sobre. O problema que nós temos não é um elevado número de partidos políticos, não, pelo contrário. O problema é que o partido político no Brasil ele se tornou negócio. Porque ele recebe dinheiro, recebe tempo de televisão, recebe tempo de rádio, e tem ainda o monopólio, né, o oligopólio, né, essa cartelização de definir quem vai e quem não vai se candidatar. Então é muito poder concentrado nas mãos dessa cúpula. Então o partido político ele se torna um negócio. Nos países em que o partido político não recebe nada, em que o partido político não é um negócio, o partido político ele se assemelha a uma associação comercial, uma associação de bairro, tá? Uma associação de moradores. Você mora no bairro tal, eu também moro, queremos melhorar aqui as condições do nosso bairro, convidamos mais 3 ou 4 vizinhos, fundamos uma associação de moradores que não recebe 1 centavo do governo público e vamos tentar ali nos movimentar para obter do poder público melhorias para o nosso bairro. Ponto. É isso que é um partido político lá fora. Tá? Daí porque, por exemplo, a Argentina tem aqui, nossa vizinha, 200 partidos políticos. Os Estados Unidos têm lá 200 e tantos partidos políticos. A gente costuma ouvir democrata e republicano, mas os Estados Unidos têm 200 e tantos partidos. A Índia tem 1.200 partidos e por aí vai. 1.200. Tá? Só que são países onde o partido político não recebe dinheiro. Então podem ter tantos partidos quanto quiserem, né? Porque o partido político, em suma, é o quê? Uma associação voluntária entre pessoas que pensam de modo parecido. Então podem ter tantos partidos quanto quiserem. Tá? Você fala, por fim, na questão do voto proporcional e a questão do quociente eleitoral. Tá? Bom, rapidamente, para quem não sabe o que é quociente eleitoral, vamos explicar aqui. De modo muito, enfim, sem detalhes, sem tecnicalidades. Né? Como é que funciona no Brasil? O Brasil adotou, em 1932, o Brasil adotou o voto chamado de proporcional. Então, basicamente, a gente vai pegar o número de cadeiras do parlamento e dividir pelo número de votos válidos. Então, aqui o Rio de Janeiro tem lá no Congresso Nacional, tem lá na Câmara dos Deputados, por conta da sua população, tem lá 41, 42 deputados federais. Não me lembro lá exatamente o número. Acho que 41. Então, eu vou pegar o número de votos válidos, e fazer, então, a continha. Vamos dividir. Então, para que cada partido político consiga uma cadeira, ele vai ter que somar um determinado número de votos. Tá? Aí o que acontece? Então, o partido político lança lá, né, 40, 50, 55, 60 candidatos, e nós vamos somar todos os votos obtidos por aqueles candidatos. E no frigir dos ovos, vamos pensar lá que, sem fazer muita conta aqui, no Rio de Janeiro, para o sujeito ser candidato, para o partido conseguir uma dessas cadeiras,
precisa somar ali 150 mil votos. Tá? 150 mil votos. Ora, se o partido, então, no somatório de todos esses candidatos, fez, por exemplo, 300 mil votos, aquele partido vai ter direito a 2 cadeiras. Quem deste partido político ocupa essas cadeiras? Os 2 mais votados dentro daquele partido político. Tá? Isso é o sistema proporcional. A cada 150 mil votos a mais que o partido consegue arranjar, ele vai fazer uma terceira, uma quarta, uma quinta cadeira. Pois bem, isso é o sistema proporcional, é o sistema que o Brasil adota. Agora vamos para a candidatura independente em relação a isso. Várias soluções podem ser dadas. Primeira solução, é a solução mais objetiva, sem precisar mudar o sistema proporcional. Né? Que é o quê? Se o candidato independente a deputado federal, a deputado estadual ou a vereador, porque essa lógica se aplica à Câmara dos Deputados, às Assembleias Legislativas e às Câmaras de Vereadores. Se nós temos o sujeito fazendo lá o total de votos do quociente eleitoral, ele ingressa, porque ele conquistou por força própria a sua cadeira. Outra solução possível que nós temos em alguns países europeus, por exemplo. Né? Você tem a possibilidade de que determinados candidatos independentes se inscrevam, né? Mas façam o quê? Uma associação chamada lista cívica. Então vamos imaginar o seguinte, você, Marcelo, mora aqui no Rio de Janeiro, você vai disputar a deputado federal, eu vou disputar a deputado federal também, nós pensamos mais ou menos de modo afinado, mas vamos disputar de modo independente, sem partidos políticos, nós nos inscrevemos e formamos lá uma lista cívica. Tá? Aí, por exemplo, você fez 100 mil votos, eu fiz 50 mil votos. Na nossa lista cívica, portanto, somamos 150 mil votos. Ora, 150 mil votos, você fez mais votos do que eu, você fica com a cadeira. Tá? Essa é um outro tipo de solução que é chamada de lista cívica. Tá? E outras soluções podem ser dadas também dentro do sistema do voto proporcional. O problema é que nós precisamos debater o voto proporcional em si. Porque apesar do Brasil ter adotado já em 1932 esse sistema é muito ruim, por um lado. Ele tem uma vantagem que é propiciar a representação de minorias. Mas posto da forma que está, o que acontece? Vamos voltar lá no início do meu exemplo. Aquele partido político, ele lançou lá 50, 60, 65 candidatos. Eu votei no Marcelo Zamora. Só que o Marcelo Zamora não fez sozinho o quociente eleitoral. Teve lá 2, 3, 4, 5 candidatos a mais, com votação a mais. Então, o meu voto ele vai viajar, porque eu votei no Zamora, só que como o que interessa é o pacote total de votos que o partido acumula, aquele meu voto no Zamora não vai para o Zamora, ele vai, na verdade, pro partido, porque nós estamos sempre, em última essência, votando no partido. No partido. E aí, esse meu voto, que eu votei no Zamora e o Zamora não foi eleito, ele foi para o Joãozinho. Ele somou para que o Joãozinho fosse eleito. E nesse momento acontece um divórcio entre o eleitor e o eleito. E aí o eleito não deve mais satisfações a ninguém. Por quê? Porque ele não sabe de onde veio os votos. Tudo bem, ele até pega lá o mapa eleitoral, mas ele teve lá 50 mil votos. Os outros 100 mil votos foram conseguidos por outros colegas de partido, por outros candidatos do mesmo partido.
portanto, ele em si fez 50, aqueles outros 100 mil votos para ele conquistar a cadeira aqui no Rio de Janeiro, ele nem sabe de onde veio. Então você tem um divórcio, uma separação entre eleitor e eleito. E isso faz com que, né, a crise de representatividade se torne inexorável. Porque se eu não sei, né, se eu votei em alguém que não foi eleito e esse meu voto foi aproveitado para eleger outro alguém, olha a vontade popular sendo traída. Rodrigo, tem só um ponto interessante, só para pensar isso que você está falando, eu me deparo muito com isso, principalmente aqui no Acre, não sei no Rio de Janeiro como é que funciona. Realmente o sistema eleitoral, você vota em partido, você não vota na pessoa. Mas as pessoas não sabem disso. 99,9% das pessoas não sabem disso. Então, o que acontece? Tem uma pessoa que eu conheço, o João da Silva. O João da Silva é uma pessoa de direita. Uma pessoa conservadora, de direita. Aí ele vai votar para presidente numa pessoa de direita, para deputado federal, para deputado estadual ele vai votar no fulano do PT. Mas, pô, você vai votar no fulano do PT? Porque é meu tio, meu primo, é muito amigo meu... Eu estou votando na pessoa. Não, você não está votando na pessoa. Se ele não se elege, ele não é o cabeça da chapa, entre aspas, você está alocando o seu voto para o cabeça da chapa, o mais votado dentro do partido. Então você está votando no PT. E as pessoas não têm consciência disso, né? Então é complicado as eleições, por isso que o voto é secreto e deve se manter secreto a todo custo, porque toda eleição tem amigos próximos, principalmente em cidade pequena. Tem um amigo próximo, tem um parente, e aí as pessoas acabam, não por desconhecimento total e absoluto, votando em pessoas, e se vota em partidos, né? A não ser que aí entra a candidatura avulsa, que se possibilite a candidatura avulsa. Aí sim você vai estar votando numa pessoa, a não ser que caso haja essa solução regulamentar de você fazer uma associação com outro candidato avulso, ou até mesmo com um partido, né? Olha, eu sou candidato avulso, mas se eu não ganhar, eu quero que meus votos vá para tal partido. Isso pode acontecer, talvez, numa possível legislação. Porque, para que a gente possa falar um pouquinho da história, vamos lembrar que isso já existiu no Brasil, tá? Na época, existiam os chamados, lá na década de 30, existiam os chamados partidos de ocasião, que eram essas associações que podiam ser formadas apenas para a disputa da eleição e que se dissolviam logo após o processo eleitoral. E nós tivemos candidatos independentes que foram eleitos no Brasil para a Constituinte de 1934, tá? Porque até aquele tempo eram permitidos, né, candidatos independentes. Nós tivemos, portanto, a Constituição de 1934 foi elaborada tendo ali constituintes eleitos independentes, né? Então, o voto, perdão, a candidatura independente, ela já foi uma realidade no Brasil durante todo o período do Império, durante todo o período da Primeira República e após a Revolução de 30, até que Getúlio Vargas, né, o maldito Getúlio Vargas, né, deu o golpe do Estado Novo e acabou com tudo, né? Portanto, veja que nós estamos numa situação em que somos um dos poucos países do mundo e a única grande democracia, vamos botar assim, democracia entre aspas, né? A única grande democracia do mundo, até porque sem a possibilidade de podermos auditar o processo eleitoral, né? E sem a possibilidade de votarmos em candidatos independentes, chamar isso aqui de democracia é um pouco de exagero, né? Mas vamos lá, o Brasil é uma das únicas, é a única grande democracia do mundo que não tem candidatura independente. Porque todos os outros países que não têm candidatura independente são países basicamente inexpressivos, de pouca tradição democrática, de rarefeita a liberdade individual. Então é o Suriname, é o Azerbaijão, é o Afeganistão, é a Angola, né? Que não são exemplos de democracia, tá? Nestes países não tem candidatura independente. Agora, quando você olha para a França, para os Estados Unidos, para a Austrália,
né? E por aí vai. Aí tem candidatura independente. Então a gente está do lado errado da história. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas, meu nobre, a gente já está na prosa há mais de uma hora. Prosa boa é assim, passa rápido. E prosa boa é assim, passou que eu nem vi. Passou que eu nem vi. Vamos ver se a gente marca umas outras daqui a algum tempo. Vamos tornar esse bate-papo, fazer com que os dois rios se encontrem, o de Janeiro, né, e o Branco. O Branco. Né? Conexão Rio-Rio, tá? Vamos ver se a gente mantém aí uma agenda pelo menos de tempos em tempos, para a gente bater essa prosa aí sobre os assuntos. Vamos, Rodrigo, foi um Fica prazer. desde já o convite. Foi uma satisfação muito grande conversar com você. Você é uma autoridade no assunto. Tenho te acompanhado aqui no Instagram. É uma honra, né? Quem já conversou com você, Marcel Van Hatten, entre outras pessoas, autoridades. E fiquei muito feliz de estar aqui, de poder conversar. Vamos sim, vamos fazer outras lives. Estou aqui à disposição. Temas mais polêmicos. Você começou puxando um tema polêmico, eu acabei saindo pela tangente de 7 de setembro. Vamos ver como é que vai ser, né? Desses conflitos. Na próxima políticos. live a gente comenta o 7 de setembro, então. Tá bom? Combinado, Rodrigo. Abraço grande, meu nobre. E muito obrigado por quem nos assistiu ao vivo e para aqueles que vão assistir depois gravado. Um forte abraço para você e para todos. Um abraço, tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.